Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Mabasa. Nesta edição, temos como destaque: empresas e autoridades da Prefeitura Higashi-Ozaka ponderam investir na província de Tete. Durante o primeiro trimestre, cerca de 600 cidadãos em Tete tiveram uma formação profissional em diversas áreas. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Empresas e autoridades da Prefeitura Higashi-Ozaka ponderam investir na província de Tete. Tratam-se do prefeito da cidade japonesa de Higashi-Ozaka, o Sr. Yoshikazu Noda, e do representante da empresa Galilei, vocacionada na fabricação de sistemas de refrigeração, processamento e conservação de alimentos, que manifestaram tal interesse após o encontro que mantiveram com o governador de Tete, Domingos Viola, no quadro da sua participação na Expo Ozaka 2025. Vimos aqui o agroprocessamento numa linha final e esse é o nosso desejo para o nosso país, a nossa província. E nós sabemos que aqui agrega um valor à produção, seja ela pecuária ou agrícola, porque vimos aí os produtos que são processados. E nosso desafio que temos como província é exatamente o agroprocessamento. Então, gostaríamos que a Galilei também expandisse seus serviços para o nosso país. Produzimos muito, mas a nossa produção se perde por falta do agroprocessamento. Por isso, queríamos também, desde já, formularmos um convite. Nossa província que é grande, é a terceira mais populosa de Moçambique, mas se um dia puder, Sr. Prefeito, pode visitar a nossa província para ver quais são as potencialidades que temos e o que Ozaka, como município, pode fazer com a nossa província. Como resposta a esta mobilização de investimentos, as entidades contactadas manifestaram o interesse para o investimento na província. O senhor citou sobre a necessidade do agroprocessamento. Eu sinto a possibilidade do negócio de produção de queijo de leite de vaca. Eu acredito que esse encontro deve ser louvado. Temos que usar esse encontro como uma chance. E assim desejo que o meu pessoal, com o vosso pessoal, continuem os contatos para procurar o que as duas cidades juntas podem fazer. De referir que a Índia foi o outro país que, de igual modo, manifestou o interesse pelas potencialidades da província de Tete. Diretora Provincial de Agricultura e Pescas de Tete avalia positivamente a segunda época da campanha agrária 2024-2025 nos distritos de Xangara e Marara. Sorocó Samuel, diretora provincial de Agricultura e Pescas de Tete, realizou nesta terça-feira uma visita de monitoria da segunda época da campanha agrária 2024-2025 aos campos de produção dos distritos de Marara e Xangara, onde manifestou satisfação com o nível de produção. Fazemos um balanço positivo no decorrer da segunda época. Dos campos visitados, foi possível ver o engajamento dos produtores na produção de hortícolas. E também podemos visitar alguns celeiros onde constam lá algumas culturas que foram praticadas na primeira época, é o caso da mexoeira e do gergelim. E quanto à primeira época, o sentimento é de que conseguimos uma produção aceitável. E em relação a esta segunda época também os resultados são promissores. No outro momento, a dirigente exortou todos os produtores da província a concorrerem ao fundo catalítico de modo a minimizar os desafios enfrentados no setor. Nós acabamos partilhando junto dos produtores que há uma janela que foi aberta no dia 1 de agosto, por Sua Excelência Ministro da Agricultura e Pescas, que é para todo aquele produtor, assim como
os agrodealers, produtores de semente, estes podem recorrer a esta janela para obter algum investimento, seja em maquinaria, para poder fazer face à produção. E que este vai sob a forma de subvenção. O produtor terá que participar com 30%, mas deve estar elegível. E frisar que este é um programa que a inscrição é na forma digital. Então, não há aqui necessidade de ir atrás de alguém. É só cadastrar-se e fazer a inscrição. Administrador de Xangara insta os mutuários do país a honrarem com compromisso de reembolso dos valores. Dirigindo-se aos jovens no quadro do lançamento da Semana Internacional da Juventude em Xangara, Daniel Andiceni, administrador distrital, instou aos mutuários para o reembolso do valor recebido. Apelamos aos mutuários do Fundo de Apoio à Iniciativa Juvenis, neste caso FAIS, para o reembolso do valor recebido, de acordo com as modalidades firmadas, de modo que mais jovens se beneficiam do valor em causa. Aliás, só para recordar que a alocação de fundos aos distritos visa fundamentalmente impulsionar as atividades empreendedoras, mas todas as pessoas que recebem o tal dinheiro devem devolver, permitindo assim a rotatividade e que outros jovens se beneficiem. Mais adiante, Andiceni convidou aos jovens a estarem na linha da frente no processo de desenvolvimento do país. Proativos a estar na linha da frente para impulsionar os indicadores de desenvolvimento nos locais onde estão inseridos, o que consubstancia ao desenvolvimento do país em geral. Todavia, o chamamento à ação, a reflexão e o envolvimento ativo para o desenvolvimento deve estar alicerçada nos valores de patriotismo, cidadania, solidariedade, o respeito pela diversidade e, acima de tudo, a promoção da paz e da unidade nacional. Diversas atividades no distrito de Xangara estão agendadas para a Semana da Juventude e o ponto mais alto será 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude. População de Tsangana apelada a continuar a ser vigilante nas comunidades. O apelo foi deixado nesta quarta-feira pelo administrador distrital Bragança Maia dos Santos, no contexto da governação aberta que efetuou na localidade de Chivano, posto administrativo de Ntengo-Ambalame. Temos que ser vigilantes, temos que ser unidos. Assunto de jogo já terminou, agora vamos ao desenvolvimento. Eu tenho certeza que aqui em Chivano temos problema de água. Eu vim aqui acrescentar aquilo que vocês sabem fazer. Eu sei que votaram bem, votaram para o desenvolvimento e votaram ao nosso presidente Daniel Francisco Chapo. O assunto de eleições já terminou. É tipo futebol ontem. Quando as duas equipas jogam num campo, tem que esperar 3 resultados: derrota, empate e a vitória. Não obstante, Bragança dos Santos falou igualmente do projeto do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, cujo objetivo primordial é financiar a população, sobretudo a camada jovem, a alargar os seus empreendimentos. Moçambique, oie! Nós estamos a vir de uma formação em Inhambane. O presidente Daniel Francisco Chapo fez lançamento do projeto chamado Fidel. É tipo aqueles 7 milhões que recebíamos. Durante o primeiro trimestre, cerca de 600 cidadãos em Tete tiveram uma formação profissional em diversas áreas. O dado foi divulgado nesta quarta-feira por Cristina Mafumo, secretária de Estado na província de Tete, durante o lançamento da Semana Internacional da Juventude. A governante destacou que
Do total de formados, a maioria é composta por jovens. No primeiro trimestre de 2025, foram formados profissionalmente cerca de 600 cidadãos, sendo maioritariamente jovens nas áreas de saber fazer. Deste número, 343 são mulheres, representando a cifra de 29% de execução do plano de formação de 1.897 cidadãos, contra 1.807 de 2024. No que concerne aos estágios pré-profissionais, foram integrados cerca de 260 jovens dos 511 previstos para o ano de 2025, o que representa uma realização de 51%, 178 mulheres contra 386 de 2024. Por outro lado, Cristina Mafumo afirmou que no âmbito da distribuição de kits de emprego, a província ultrapassou a meta inicial, atingindo um cumprimento superior a 100%. Para 2025, foram alocados nos distritos 127 kits de diversas especialidades, dos 102 kits planificados, representando assim um grau de cumprimento acima de 100. Igualmente, foram prestados 2 apoios multiformes ao movimento associativo juvenil das 10 planificadas. Por sua vez, Levson Gribet, presidente do Conselho Provincial de Juventude em Tete, detalhou as atividades programadas para o dia 12 de agosto, data em que se celebra o Dia Internacional da Juventude. Na nossa província, as cerimônias de 12 de agosto vão no distrito de Chiuta, com várias atividades que já vão iniciar através do lançamento que Vossa Excelência vai dirigir hoje. Me refiro a torneios esportivos, campanhas de doação de sangue, feiras da juventude, entre várias atividades culturais, recreativas, em prol da nossa juventude, para colocarmos a juventude fora dos males que enfermam a nossa juventude. Esta notícia leva-nos a um breve intervalo. Nós voltamos dentro de instantes para mais informação. Não saia daí. Até já. Thank you very much, President, for being here with me and spending the whole day with me. From the day I met him in Sevilla about a few weeks ago, he said, I want you to come to Mozambique, but I want you to come with me and see what we are trying to do with energy in Mozambique. Convidei pessoalmente ao Sr. Presidente do Banco Mundial para vir visitar Moçambique, mas com um objetivo concreto. Disse que Moçambique nós pretendemos ser o hub da distribuição de energia elétrica ao nível da região da África Austral. Mozambique is gifted with assets, which is hydroelectric, natural gas, solar, sun, wind. You've got everything in this country to create the right kind of capability for energy and transmission. And frankly, in this part of Africa, nobody has the capacity or capability to do what can be done with the assets of this country. Temos o projeto Mpandakua, que é um novo projeto, por isso sobrevoamos a região onde está prevista a construção do novo projeto. Nós estamos neste momento a trabalhar com o Grupo Banco Mundial, porque através do AFC, que faz parte do Grupo do Banco Mundial, podemos ter uma parceria público-privada, como disse muito bem aqui o Sr. Presidente do Banco Mundial, e outros parceiros do Grupo do Banco Mundial, que podem vir investir nesta matriz energética toda que estamos a falar, através de centrais hidroelétricas, de centrais solares, de centrais a gás, de centrais eólicas. So if you look at a 10-year picture of this president's thinking, which I share, it is to make Mozambique an energy powerhouse and make it the energy back office
of the southern part of Africa. And I think that is a real opportunity and something we should work on together, not just with public money, but with public-private partnerships done the right way. Quero mais uma vez agradecer ao Banco Mundial, é o parceiro com quem estamos a trabalhar nestes projetos todos que fiz de referência aqui. A visão que nós temos para desenvolver Moçambique nos próximos 5, 10 anos. De volta à segunda parte do Jornal Mabassa, governador de Tete desafia a Direção Provincial de Obras Públicas a melhorar o nível de abastecimento de água potável nas zonas rurais. Foi a quando da visita que efetuou a Direção Provincial de Obras Públicas e instituições sob sua tutela que o governador Domingos Jola desafiou aquela entidade a melhorar o abastecimento de água potável nas zonas rurais. Até hoje, a taxa de abertura de abastecimento da água rural na nossa província ronda em 52%, é baixa relativamente ao número da população. Significa que esse setor ainda tem muito que fazer para ver se conseguimos quase metade da população começar a ter uma fonte segura de abastecimento de água. Isso estaríamos a resolver outros problemas relacionados com doenças de origem hídrica. Num outro desenvolvimento, o governador de Tete apelou ao Fundo para o Fomento de Habitação a expandir os serviços que presta na província. Estão a centrar suas ações em 2 cidades, a cidade de Tete e Moatize. E o apelo que lançamos é que eles possam expandir seus serviços para todos os distritos. E numa primeira fase seria fazer demarcações de espaços e infraestruturar esses espaços. Infraestruturar significa ter água próxima, ter energia próxima, ter estrada já construída. Isso dava um valor acrescido a essas infraestruturas em termos de terrenos que eles vão demarcar. E fazendo isso estaremos a facilitar a vida dos nossos jovens, são os que clamam mais a falta de habitação. E feito isso, estaremos a contribuir para o desenvolvimento da nossa província. Diretor Provincial dos Transportes e Comunicações de Tete, satisfeito com a tecnologia usada pela empresa de manutenção e assistência técnica de veículos em Moatize. Durante a visita no âmbito dos trabalhos preliminares para a atribuição do alvará da segunda classe para assistência técnica e manutenção de pneus da empresa TTL, subcontratada pela mineradora Vulcan, o diretor provincial dos Transportes e Comunicações de Tete, Jorge Arguineiro, teve a oportunidade de observar os processos operacionais e manifestou satisfação com a tecnologia empregada pela empresa. Nós estamos nesta missão dentro da empresa TTL, que é uma empresa subcontratada da Vulcan. Ela faz manutenção dos pneus. E antes de nós atribuirmos o alvará que a empresa pediu, nós temos que vir para aqui para verificar as condições de trabalho desta empresa. Tivemos a oportunidade de ver tudo e ficamos impressionados com aquilo que é a tecnologia que a empresa está a usar para recuperar pneus destes caminhões grandes que carregam o carvão da mina até o local de aprovisionamento. Outro sim, Arguineiro destacou que a empresa irá corrigir as constatações verificadas em conformidade com as recomendações técnicas deixadas pela equipe de monitoria. É uma experiência muito boa e também a questão dos acidentes de trabalho tivemos que verificar, porque em primeiro lugar está a saúde dos trabalhadores. Deixamos algumas recomendações da empresa e acreditamos que em breve trecho eles vão poder corrigir aquilo que são os aspectos que foram aqui arrolados. Médico-chefe em Chifundo defende a formação massiva e contínua de profissionais de saúde. A declaração foi feita pelo médico-chefe distrital Fungai Fopense durante uma entrevista em que abordou sobre a fístula obstétrica, uma grave doença que afeta as mulheres. Na ocasião, o médico-chefe explicou sobre as causas dessa patologia. São causadas pela negligência, né? Por outra parte, por falta de conhecimento, mas por outra parte, pela demora de procura de serviço de saúde. A questão de casamento precoce, né? Se formos a fazer levantamento de número de parto que acontece nas nossas unidades sanitárias versus idade, está claro que o grosso número são meninas abaixo de 18 anos. Então,
O segundo desafio tem a ver também com o nível de escolaridade da nossa população. Tem cura 100%, é um problema do foro cirúrgico, do hospital rural para lá, esse já pode resolver este problema. Precisamos de aumentar o número das pessoas treinadas para esta atividade e treinarmos de uma forma recorrente as nossas colegas de saúde materno-infantil, treinar as nossas matronas nas comunidades, além das matronas, as praticantes de medicina tradicional, as nossas curandeiras e inclusive os nossos APS que estão lá instalados. Esses precisam de ter um conhecimento mínimo no manejo desses casos e na referência de uma forma precoce para o centro de saúde. Desta feita, fizemos a presente edição do Jornal Mabassa com promessas de voltar numa próxima oportunidade. Saudações!